Muito bem, sou o Frei Demétrios e este é o nosso Laboratório da Alma. Quem está vindo pela primeira vez no Laboratório da Alma, levante a mão. Certo. Bem-vindos, tá? Bem-vindas. Deus abençoe vocês, tá bom? O Laboratório da Alma é um espaço onde nós compartilhamos um pouco do conhecimento de psicologia, filosofia e também religião, principalmente na nossa ótica, que é a ótica da espiritualidade cristã. Tá bom? O Laboratório da Alma não é, digamos assim, um espaço onde nós tratamos da religião. Nós tratamos da saúde mental. E ao tratar a saúde mental, a gente vai cuidando da alma da gente. Então, o Laboratório da Alma é um lugar onde nós discutimos e trabalhamos um pouquinho a nossa saúde mental. A base para trabalhar isso é, de fato, o conhecimento psicológico. Sempre lá no começo do Laboratório da Alma, a gente definiu que a psicologia é o conhecimento acerca do funcionamento da mente humana. Conhecimento acerca do fundamento, do funcionamento da mente humana. Então lá eu dizia que Jesus, ele conhece profundamente o funcionamento da mente humana. Então, colocando aspas, nós dizemos que Jesus tem a sua psicologia. Ele tem a sua forma de pensar, a mentalidade humana. Então Jesus, ele é um profundo conhecedor da psicologia. E esse conceito não é o conceito de psicologia como ciência. Mas com esse conceito, nós também trazemos o conhecimento que Jesus tem acerca de nós, acerca do funcionamento da mente humana. Jesus conhece profundamente a mente humana. No Evangelho, um dos evangelistas relata, olha, ninguém precisava dizer quem era, porque Jesus conhecia todos por dentro. Jesus conhece profundamente o conhecimento da mente humana. O outro conteúdo que a gente traz no Laboratório da Alma, além do conteúdo da psicologia, nós trazemos também o conteúdo da espiritualidade cristã. Porque Jesus tem conhecimento acerca do funcionamento da mente humana, Jesus, então, ele oferece para nós um caminho espiritual, que também mexe com o nosso interior, a nossa mente, o nosso espírito, a nossa alma, e ilumina para que nós possamos vivenciar equilíbrio mental. Então, a espiritualidade cristã é um grande ganho para o cuidado da saúde mental. O outro elemento que nós trazemos é o elemento filosófico, a filosofia. Porque a filosofia é, antes de tudo, o profundo conhecimento do humano. E a psicologia, ela era um campo da filosofia. Mas depois de Freud, ela ganhou, a psicologia ganhou um estatuto próprio como ciência. E hoje, então, nós temos as ciências psicológicas, nas suas diversas abordagens. Então, esses três elementos, a psicologia, a espiritualidade cristã e a filosofia, são os elementos fundamentais que nós trazemos para a nossa discussão. No Laboratório da Alma, então, eu faço o papel do assessor principal. Isto é, eu sou psicólogo e também sou biblista, então tenho um pouco, eu navego nas duas praias aí, né? E também vim da filosofia. Então essas três áreas são áreas que já utilizamos no dia a dia, no cotidiano. Então eu faço esse papel do assessor. E o assessor tem qual missão? Assessorar e facilitar. Então, com isso, nós vamos
compartilhando conhecimento, questões, dúvidas. A gente vai compartilhando e a gente vai dando passos em direção a um processo de busca da saúde mental. O instrumento básico, nós vimos aí os elementos, mas o instrumento básico que nós utilizamos é aquilo que nós chamamos de autoconhecimento. Conforme nós vamos nos autoconhecendo, nós vamos tendo controle sobre nossas emoções e vamos resolvendo nossos dilemas, nossos problemas, na busca de saúde mental. Então, o grande instrumento que nós utilizamos, o autoconhecimento. E aí, o problema que a gente sempre traz no laboratório da alma é que, para nós realizarmos o processo de autoconhecimento, nós precisamos estudar a nós mesmos. Precisamos estudar a nós mesmos. E precisamos estudar a nós mesmos com muita honestidade. No consultório, eu faço aplicação de testes psicológicos. E quando eu faço lá uma aplicação de teste psicológico, a maioria dos testes eu sempre falo assim: coloque o que você é e não o que você quer ser. Não é? Então tá assim, né? Tá lá no papel assim: você é lindão. Aí eu olho assim, né? O meu desejo é colocar sou. Só que aí o que acontece? O espelho da minha casa está falando outra coisa. E aí eu fico com o que eu quero ser ou com aquilo que o espelho está dizendo. Demétrios, baixa a bola. Ó, é isso aí, você é isso aí, tá bom? Tá bom assim, não vai assim, né? E aí, olha, Demétrios, é aquela regra básica: você não vale nada, mas eu gosto de você, né? Então é isso. Então, na hora de colocar, tem que colocar, então, olha, o que é, e não o que eu quero ser. Então, para o autoconhecimento, eu tenho que trabalhar com aquilo que eu sou, e não com aquilo que eu quero ser. E com isso significa mexer nas feridas da alma. Porque assumir a verdade que nós somos, dói. Assumir a verdade que nós somos, dói. E com isso, então, eu e você vamos lutar por assumir a verdade que nós somos. Autoconhecimento. Conforme nós vamos nos autoconhecendo, vamos percebendo nossas qualidades, nossos defeitos, nossos sonhos e nossos medos. Aí, a gente é de um jeito, quer ser de outro, e quanto mais eu quero ser de outro jeito, mais eu sou do jeito que eu sou mesmo. E aí o que acontece? Chega um momento que, além do autoconhecimento, eu e você precisamos de uma autoaceitação. Eu tenho que me aceitar do jeito que eu sou. E aí, olha, conforme eu vou me aceitando do jeito que eu sou, naturalmente eu vou mudando e vou me aproximando de quem eu quero ser. Quanto mais eu nego quem eu sou, mais distante de quem eu quero ser. Quanto mais eu assumo quem sou, mais próximo de quem eu quero ser. Isso é uma contradição, é um paradoxo, mas faz parte do processo. Conforme eu vou me autoaceitando, então eu vou me aproximando de quem eu quero ser. Isto é, eu vou me autotransformando. Então, autoconhecimento, autoaceitação, autotransformação. E conforme vou sendo transformado, eu vou me sentindo pleno, equilibrado, na medida do possível. E com isso, eu alcanço a autorrealização. Alcanço a autorrealização.
E aí, então, no laboratório da alma, nós vamos, no primeiro passo, que é o autoconhecimento, nós vamos oferecendo instrumentos para vocês, para que vocês possam se autoconhecer melhor. Não é? Para quem gosta de filosofia, lá o pai da filosofia ocidental, que é Sócrates, que muito tempo, né, ali usou camisa 8, usou camisa 2, 10 no Corinthians. Não é esse Sócrates não. O filósofo Sócrates, certo? Aproximadamente 500 anos antes de Cristo. Certo? Esse filósofo, ele olhando para um templo, não é? E lá no templo tinha um oráculo, lá, o oráculo de Delfos. Na porta do templo estava escrito: conhece-te a ti mesmo. E esse foi o lema da vida de Sócrates. Essa busca de conhecer a si mesmo e de ajudar as pessoas a se conhecerem a si mesmos. Então, foi a vida dele. A vida dele. E claro, Sócrates, para isso, ele criou uma metodologia própria. Uma metodologia própria. Que depois eu vou falar dela, porque o assunto de hoje tem a ver com isso. Tá? Tem a ver com isso. Mas ele criou uma metodologia própria. Conhecer a si mesmo é fundamental. O processo que Jesus realiza com seus discípulos e discípulas, o processo de libertação, é, antes de tudo, um processo de autoconhecimento. Ele apresenta o caminho de autoconhecimento. E o caminho do autoconhecimento é ele próprio. Então, quanto mais eu conhecer a pessoa de Jesus, mais eu me conhecerei. Eu vou me conhecer. E quanto mais eu me conheço, mais eu percebo a distância que eu estou dele. E quanto mais eu percebo a distância que eu estou dele, mais ele está próximo de mim. Com isso, a gente passa lá no processo de Jesus, é um processo um pouquinho diferente, ele tem a sua metodologia, que a gente brinca assim, né? Que a metodologia com Jesus o primeiro passo é a convivência. Nós começamos a conviver com Jesus. Depois, nós começamos a admirá-lo. Então, primeiro passo, convivência. Segundo, admiração. Conforme eu vou admirando, eu vou tendo o desejo de segui-lo, porque eu quero conviver mais com ele. Aí é o processo da intimidade, o processo do discipulado. Eu vou me tornando discípulo dele. Quanto mais eu conheço ele nesse processo, mais eu quero imitá-lo. Aí é o processo da imitação. Quanto mais eu o imito, mais, sem perceber, eu sou transformado por ele. Esse processo é o processo da configuração. Eu vou me configurando a Cristo. E por último, de tanto ser configurado por ele, eu me torno cristificado. A cristificação. Então é o processo do conhecimento de Jesus. E conforme nós nos tornamos cristificados, nós somos nós mesmos e estaremos plenamente realizados. Então, no Laboratório da Alma, nós apresentamos métodos, propostas, que vocês, com o passar do tempo, possam ir escolhendo, possam ir trabalhando, e também colocamos temas específicos. Né? Por exemplo, nós vamos falar um dia sobre o suicídio. Vem a ideia na cabeça. A vida não vale a pena. Você não serve para nada. Vem a dor por dentro, aquela dor terrível, que ninguém entende, que ninguém sabe. As pessoas falam demais, mas não entendem o que está acontecendo com a pessoa. E ali a pessoa vai se isolando, porque a pessoa só fala o que não serve, a pessoa se isola. Para que ouvir isso? Não é? Para que ouvir isso? Você tem que ter ânimo.
Tem que ter. A pessoa está pensando em se matar e você falando para ela ter ânimo. Ela não tem ânimo. Porque se tivesse ânimo, não estava pensando nisso. Não é? Mas tem que ter ânimo. Eu sempre brinco com você, né? Você tem que ter 100 milhões de reais. Sim, eu tenho que ter 100 milhões. Eu vou ter 100 milhões de reais? Não. Eu quero ter, mas não vou ter, não. Não vou ter, não. Isso, por mais que eu queira, não vou ter. Por quê? Porque eu não tenho nada. Não tenho nada. Ah, tenho sim. Eu tenho um lote lá em Sumaré, na Avenida da Saudade. Aí eu tenho alguma coisa. O meu lote na Avenida da Saudade. E tenho 2 gatas também. Tenho 2 gatinhas. Tinha minha cachorrona, mas a cachorrona se foi. Mas voltando. Aí, o que acontece? Vamos ter um tema específico. Vamos falar de suicídio. Um tema que a gente nem pode falar muito em vídeo, porque o YouTube corta. Assim, como nós não estamos nem aí, nós vamos falar assim, vai estar no vídeo assim. Tá? Mas dizer para vocês, então, vamos trabalhar alguns temas também. Então, nós oferecemos instrumentos e oferecemos tema. Certo? E os instrumentos que a gente oferece, nós vimos com a minha irmã, nós vimos psicanálise. Vamos ter mais um encontro sobre a psicanálise. Mas lá a Marisângela, ela explicou para a gente como que a psicanálise vê o ser humano, como que ela imagina o ser humano. Aí ela explicou sobre o aparelho psíquico, né? O id, o ego e o superego. Não é? Ela explicou também sobre a forma como o aparelho psíquico vai se dando na vida da gente, a consciência, a subconsciência e a inconsciência. E foi explicando os conceitos, foi mostrando como que mexer com os traumas pode possibilitar a cura de nossas enfermidades. Então, com a psicanálise, ela ofereceu algo nesse sentido. A especialidade dela. E aí, Frei, qual a sua especialidade? A minha especialidade é isso aqui, ó, a chamada logoterapia. A logoterapia, nós chamamos ela de a terapia do sentido. Ou a análise existencial. A análise existencial. E aí nós vamos ver um pouquinho sobre isso, o que é a logoterapia. Assim, olha, existe em Campinas várias logoterapeutas. Se um dia você perceber, olha, eu gostaria de trabalhar essa abordagem, porque a questão que eu sinto na minha vida é exatamente a falta de sentido, é o vazio do coração, o vazio da existência. A logoterapia, ela cai com uma roda nisso. É muito legal. Então, eu quero conversar com vocês sobre essa abordagem psicológica, que é a logoterapia. A logoterapia faz parte de um grupo que se constitui uma das 3 abordagens psicológicas. A primeira abordagem psicológica é a psicanálise. A segunda abordagem psicológica é a abordagem que nós chamamos de comportamental. Seja ela comportamental radical, seja ela cognitiva comportamental. Então, esse grupo é o grupo comportamental. E existe uma terceira força na psicologia que nós chamamos de humanista. Então, a psicologia humanista. A psicologia humanista, ela tem um caráter, um pano de fundo, que nós chamamos de fenomenológica existencial. Eita, o que é isso? Certo? E a gente vai entender um pouquinho olhando a logoterapia. Essa força, então, se eu fosse brincar com vocês, quando a gente olha bastante a psicanálise mexe com o nosso passado no presente para que nós sejamos libertados dos traumas do passado. A comportamental mexe no nosso comportamento presente para que nós tenhamos no presente um novo comportamento. E a terceira força, a logoterapia, aqui nesse caso, nós trabalhamos no presente
nossa visão futura para que se faça presente o futuro que desejamos. Então eu gosto de dizer que uma se volta mais ao passado, outra se volta mais ao presente e outra se volta mais ao futuro. E aí a logoterapia, ela vai ter bastante esse olhar para frente. Esse olhar para frente, e é uma força muito legal de trabalhar na vida psicológica. Muita gente se beneficia do trabalho com a logoterapia. E a logoterapia, ela também não é apenas clínica. A logoterapia também, ela se faz também num método psicopedagógico e também em métodos pedagógicos. Existem escolas que a sua base educacional é logoterapêutica. Então, há diversas escolas esparramadas no mundo inteiro, no Brasil tem várias, onde o pano de fundo educacional da escola, o seu método pedagógico, é logoterapêutico. É logoterapêutico. Então, a logoterapia, ela não é apenas um espaço voltado para a psicologia, mas ela navega no plano pedagógico e também no plano filosófico. Então, é algo muito legal na nossa experiência aí. Muito bem, vamos lá então conversar um pouquinho sobre isso. Quem funda essa corrente psicológica é um psicoterapeuta e psiquiatra chamado Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele nasceu em Viena, aí, olha, em 1905. Ele foi médico psiquiatra austríaco. Em 1948, ele doutorou-se em filosofia com o tema O Deus Inconsciente. Opa! Vocês já percebem que este autor, ele não é contra a religião, contra o fenômeno religioso. Para ele, a fé não é um problema. A fé pode ser uma solução. Então, de cara, a gente vê isso. Em 1955, ele tornou-se professor de neurologia da Universidade de Viena. Ele é fundador, então, da escola Logoterapia, que explora o sentido existencial da pessoa, do indivíduo, e a dimensão espiritual da existência. Ficou conhecido mundialmente com o seu livro Em Busca de Sentido. Um psicólogo no campo de concentração, onde expõe suas experiências nas prisões nazistas e lança as bases de sua teoria. Sim, Viktor Frankl, ele é judeu. E como judeu, ele foi uma das vítimas presas durante a Segunda Guerra Mundial pelos nazistas. E ele passou por 4 campos de concentração diferentes. Entre eles, o mais famoso campo de concentração, quem sabe? Na Polônia, Auschwitz. O campo de concentração de Auschwitz. Sua primeira esposa morreu no campo de concentração. Sua primeira esposa. E foi no campo de concentração que ele foi percebendo que naquela prisão desumana tinham pessoas que se tornavam monstros. E na mesma prisão, nas mesmas situações, haviam pessoas que se tornavam santas, humanas, profundamente humanas. E ele se perguntava, por quê? Por que aqui há pessoas que se monstrificam e aqui há pessoas que se humanizam? Ele percebia no campo de concentração, as pessoas recebiam um pouco de ração para comer. A pessoa mais fraca, doente, tinha a sua ração roubada pelo mais forte. E ele via pessoas que pegavam a sua própria ração e dava para essa pessoa que teve a sua ração roubada, doente. Um roubou a ração, o outro pegou a própria ração e
deu para aquela pessoa. O porquê dessa diferença? E isso motivou, então, Viktor Frankl a começar a pensar exatamente isso. E aí Viktor Frankl foi percebendo que as pessoas que tinham sentido na vida se humanizavam. E aquelas que não tinham sentido na vida se monstrificavam. Ele foi percebendo isso no campo de concentração. Esse livro aqui é o Em Busca de Sentido. Em Busca de Sentido. Se vocês desejarem, eu tenho ele em PDF, tá bom? Eu posso passar ele para vocês lá. Tá bonitinha a edição em PDF. E eu passo para vocês e eu corto aqui da gravação porque é pirataria santa. Não, esse livro ele já está liberado, tá? Já está liberado, a gente consegue passar para vocês, tá bom? Então é um livro muito interessante. Esse livro conta a experiência dele mesmo, ele no campo de concentração, como que ele vai percebendo as coisas, vai enfrentando as situações e ele vai vendo isso. Em determinados campos de concentração, eram cercados por fios elétricos, por cerca elétricas. E ali, então, alguns prisioneiros apostavam quem iria para o fio. Isto é, a pessoa diante da fome, diante das torturas, diante das doenças, diante de toda aquela situação desumana imposta pelo nazismo, muitas das pessoas se atiravam nos fios elétricos para morrer. Não aguentavam tamanha dor. E Viktor Frankl vai percebendo, nossa, a pessoa não conseguiu. Não é? E ele vai estudando todo esse sofrimento humano e vai percebendo essas coisas. Então, é uma figura muito interessante, tá bom? Uma figura muito interessante. O Viktor Frankl, ele é o fundador dessa linhagem psicológica, muito, muito interessante. Logoterapia significa o quê? Logos, palavra grega que significa palavra, discurso, sentido. Sentido. É palavra cheia, não é palavra vazia. É palavra com sentido. É sentido. Desse modo, a logoterapia concentra-se no sentido da existência humana, bem como na busca da pessoa por este sentido. E aí, olha, para a logoterapia, a busca de sentido na vida da pessoa é a principal força motivadora no ser humano. Então, a principal força é a busca de sentido. Por que eu estou aqui? Qual é o sentido de minha vida? O que acontece? Como que eu faço? Então, a busca de sentido é a principal forma aí que acontece, tá bom? Muito bem, pessoal, olha, a logoterapia é considerada e desenhada como terapia centrado no sentido da vida humana. Ali não dá para ver, mas é isso, no sentido da vida humana. Então, o que acontece? Enquanto as outras terapias centram nas causas, isto é, no porquê, as causas, por quê? Por que aconteceu isso? Por que eu estou doente? Por que estou passando por isso? Por quê? Então, enquanto as outras terapias trabalham o porquê, a logoterapia trabalha o para quê. É o sentido. O para quê. Para que isso está acontecendo comigo? As outras. Por que estou sofrendo? A logoterapia. Para que estou sofrendo? A diferença. Tá? Então se trabalha o sentido. Quais são os pressupostos teóricos da logoterapia? Primeira coisa, a antropologia. A concepção de ser humano. Tá? Aqui está a palavra humana, homem, mas eu prefiro a palavra humano, tá bom? Prefiro a palavra humano, mas aqui está homem.
Falar de homem, então está falando do humano, está falando de homem e mulher, ok? O homem é um ser que procura sentido. Por participar da história e na história construir vida e dar sentido a ela. Construir vida e dar sentido a ela. Então, o homem é um ser histórico. Isto é, o homem tem consciência de estar no seu tempo. Tem consciência da sua finitude. Eu estou nesse tempo, mas eu tenho um prazo de validade. E tem pessoas que morrem de medo de pensar na sua finitude, de pensar na sua data de validade. Morre de medo. Aí, em linguagem logoterapeuta, a pessoa tem um medo profundamente existencial de sua finitude, o que causa nela uma diarreia existencial. Diarreia existencial. Que podre isso. E eu falei isso, né? Está gravado. Mas eu vou apagar. Tá bom? Voltando, não é? O homem vive diante da catástrofe em massa da ideologia, do imperialismo cultural e da coerção psicológica que determinam a consciência do homem, o vazio existencial. Ô Frei, traduz para nós isso. Nós vivemos num mundo podre. E no mundo podre, a gente não sabe o que fazer, como viver, para onde vamos e como vamos. Então, toda essa situação contraditória da nossa vivência no mundo faz com que nós tenhamos um profundo vazio interior, um profundo vazio, o vazio existencial. Já brinquei com vocês outras vezes. E aí está você, se você for casado, casada, deitado ao lado do seu esposo, deitado ao lado da sua esposa, e você acorda, olha para ele, para ela, e fica se perguntando, o que eu fiz da minha vida? Por que eu estou aqui? Não é? Ai, Frei, nunca pensei isso. Sorte sua e azar seu. Porque sorte sua, você ainda não chegou. Azar seu, vai chegar. Isso. E aí você só vai conseguir ir para frente de verdade se descobrir o sentido. Sem sentido, você não descobre a verdade. E aí eu e você vamos ser como aquela senhora, como aquele senhor. Ah, eu sei que ele é assim, mas ele é um bom pai. Nunca deixou faltar nada em casa. A gente fica assim. Aquela existência meio... Sabe? Aquela existência meio assim. A gente se contenta. Ele não vai mudar mesmo, porque a cabeça é dura. Eu também estou aqui, eu já não sirvo mais para nada mesmo, vamos ficar aqui. E aí o que acontece? É o vazio existencial, é vazio dentro da gente. E sem sentido, esse vazio permanece e cresce. Tá? Então, essa é a situação do homem. Nós estamos num mundo cada vez mais caótico, mais complicado, com as situações mais difíceis. E a gente olha para as instituições que poderiam nos ajudar, por exemplo, uma instituição que pode nos ajudar muito a resolver nossos problemas e vai ajudar, por exemplo, a política. Não é verdade? Então vai resolver todos, não é verdade? Vai resolver todos os nossos problemas, tá bom? Nossos problemas, certo? Aí a gente lembra de Jesus. Lembra de Jesus? Quando nós apresentamos um pouquinho sobre ele e a sua forma de ver o funcionamento da mentalidade humana. Para Jesus, não adianta mudar as instituições, não adianta mudar governos, não adianta mudar sistemas políticos, econômicos, não adianta mudar a sociedade como um todo, se o ser humano não mudar.
se o ser humano não mudar. Então a proposta de Jesus não é mudar o mundo. A proposta de Jesus é mudar o humano, mudar a pessoa, nos mudar. Esse é o objetivo dele. E aí sim, há sentido na mudança do mundo. Mas eu tiro um governo, quem entra no lugar? Um outro. E possivelmente, às vezes, possivelmente o quê? Pior do que o que saiu. Não é? E assim vai. Assim vai, assim vai. Então, a concepção do homem, esse homem num mundo caótico. E quando eu falo caótico, significa sem sentido. O humano num mundo sem sentido tem crise de sentido. E a única forma de se vencer, encontrar, buscar o sentido. A tridimensionalidade do ser. Mas, Frei, o que é isso? A teoria psicoterápica de Frankl baseia-se numa concepção integral da pessoa, a qual inclui o seu ser biológico, psicológico, social e espiritual. Então, aí tem uns nomes meio horrorosos aí, tá? A dimensão noética. Mas que é isso, meu Deus? Que é isso? Dimensão... É isso aí. Dimensão da nossa existência, da nossa espiritualidade. Essa dimensão que é mais assim, nobre, tá? A dimensão psicológica e social. Como que eu sou e funciono e como o outro é e funciona. E a dimensão biológica, corpórea, tá? Corpórea, somática. E fulano está somatizando as crises dele, está ficando todo zoado. Somatizar, isso é, trazer para o corpo. Eu sou uma pessoa ansiosa e de repente eu estou pensando, nossa, vou ter que falar com tal pessoa, vou fazer tal entrevista, o meu coração começa... O que é isso? Eu estou somatizando uma crise de ansiedade. E isso vai se manifestando no meu corpo. Então, essa dimensão. Então, quando nós olhamos para o ser humano, nós vemos essa integralidade, tá bom? Em linguagem religiosa, esses 4 aspectos, biológico, psicológico, social e espiritual, nós gostamos de falar assim: corpo, alma, carne e espírito. Em termos religiosos, é isso. Corpo, alma, carne e espírito. Essas dimensões que nós vamos vivenciando. Muito bem. Aí, então, para Viktor Frankl, nós temos aí uma neurose do século passado. Lembra? Ele é um homem do século passado. Para a alegria de vocês, tudo mudou no século XXI. Nós estamos no século XXI. Tudo mudou. E mudou como? Piorando. Ok? Então mudou, sim, mudou, está pior. Só isso, tá bom? Mas o dilema é o mesmo. Então, a neurose, isto é, o desequilíbrio do nosso tempo, é o vazio existencial. Uma pessoa vazia, ela pode fazer o mal. Lembra-se do campo de concentração. E aí nós ficamos escandalizados com a maldade no nosso tempo, no nosso mundo. Ficamos escandalizados com a maldade. Ficamos escandalizados. E com isso, é o vazio existencial presente no mundo. Presente no mundo, presente no humano, a nossa grande neurose. Pessoas vazias podem fazer o quê? O mal. O mal é fruto da falta de sentido. O mal é fruto da falta de sentido. Essa neurose, então, do século XX, está fundamentada no niilismo. Niilismo é exatamente esse vazio
que vai chegar no tanto fez, tanto faz. Que vai chegar no tanto fez, tanto faz. Esse vazio do tanto fez, tanto faz, que é singular, próprio de cada pessoa, que se caracteriza pela ausência de sentido de vida, perda das referências e da singularidade da existência do humano, do homem. Então, ausência de sentido, certo? E aí você tem aquele jovem, tem aquele adulto, tem aquela jovem, tem aquela adulta, que não trabalha, não estuda e não faz nada. A geração nem. Era a geração nem, depois virou nem, e agora é nem. Isso. Então o que acontece? O vazio. Perda de referências. Quem são nossos grandes ídolos? Eu vou cortar, tá? Quem são nossos grandes ídolos? É Ludmilla. Não posso falar algumas palavras cantadas, mas tudo bem. Ludmilla, nosso ídolo. É político aqui, político ali. Um monte de gente presa por causa de político. Os ídolos do nosso tempo. Gente lá, isso, um ídolo. E Jesus? Para que Jesus? Para que isso? Não serve. Quem são os ídolos? Os grandes traficantes. Então, estou lá na comunidade, para mim, fulano é o mais importante, né? Eu quero ser como ele. Assim, olha, aqui no nosso bairro, as pessoas não envelhecem, gente, que legal. Só gente jovem no nosso bairro. As pessoas não envelhecem, porque elas morrem todas aos 30 anos. Então, são assassinadas até os 30 anos, então ninguém fica velho. É um bairro jovem, olha só, a fonte da juventude. São as pessoas, então, perde-se referências. O Cazuza, numa das suas músicas, ele canta: meus heróis morreram de overdose. Ele está dizendo que está cantando isso. E ele está cantando isso a partir do seu próprio vazio existencial. Meus heróis morreram de overdose. As referências. Assim. Quem puder, revisite as letras de Cazuza, tá bom? É interessante, muito interessante. Isso. E ele sentiu isso na própria pele. Ele colheu isso na sua própria vida, esse vazio. O niilismo atual. Máxima expressão do reducionismo. O ser humano é instrumentalizado, passou a agir em função do ter. Então, o niilismo do nosso tempo é isso. Tudo em função do ter. Mais ou menos o estilo de vida, por exemplo, proposto na base da mentalidade norte-americana. Não é o estilo de vida. Porque lá é a terra da oportunidade. Se você trabalhar desde pequenininho, você vai se enriquecer. Não é? Então, o sonho americano. E aí, então, a pessoa vai fazendo, e a pessoa não alcança. Vai fazendo, não alcança. E aí, tinha lá um cabra que estava reclamando que ele foi pôr ar no pneu. Aqui no Brasil, como a gente faz para pôr ar no pneu? Pega o carro, a bicicleta e vai aonde? No posto. E a gente faz o quê? Vai na maquininha, coloca. Ele foi fazer isso lá. Lá ele foi fazer, ele chegou lá, assim, eu vou calibrar o pneu. Tá assim, olha, entra lá dentro e pega o cartão. Aí ele foi lá pegar o cartão, ele pegou o cartão, $5. Como assim $5? Você com esse cartão, você vai poder ter 5 minutos para calibrar seus pneus. Então você põe na maquininha e assim você vai calibrar o pneu. Isso. Certo? E aí o que acontece? Tudo é cobrado. Tudo é cobrado. Não é?
E aí, então, a cultura, mas desde pequenininho, tá lá a vovozinha não consegue tirar a neve da frente da sua porta. Aí chega as criancinhas, vozinha, a gente tira, $10. E aí tira. A gente acha o máximo, acha bonito. Né? Isso aqui, tudo em função do ter. Criamos um ser humano vazio. Aí o que acontece? Eu estou morrendo de dor de dente, estou com o dente estragado, morrendo de dor de dente, mas se eu for no dentista, vão me cobrar tantos dólares. E é muito dólar. Então o que eu faço? Eu amarro e tento tirar meu dente. Vocês veem isso em desenho, veem isso em filme, em realities, em programas, vocês vão ver isso aos montes lá. E por quê? Não é porque é caipira, é porque é caro. É porque é caro. A extração de dente é caríssima. Uma extração de dente. Caríssimo. Lá. E assim vai. Assim em tudo. É o espírito. O espírito do nosso tempo. E aí nós achamos bonito, vamos importando aqui. A gente coloca abóboras, lanternas de abóboras. A gente veste de bruxinho, de bruxinha. E a gente vai alimentando esse espírito, onde tudo está em função do ter. Do ter e do ter. É isso. Então, isso o quê? Isso gera uma espiritualidade. Uma espiritualidade onde o ser humano centrou tudo no ter. E ele é incapaz de fazer o bem. Se torna incapaz de fazer o bem. Mas são situações difíceis que vamos vivendo. E o ser humano, então, ele vai se tornando o quê? Lembra o campo de concentração. Ele vai se monstrificando. Vai se tornando monstro. Então, essa experiência, tá? Essa experiência. Ele não consegue descobrir os seus anseios e muitas vezes perdeu o significado de suas decisões. Tanto fez? Tanto faz. A sua consciência nada mais é do que a representação do seu vazio interior. A sua consciência é vazia porque o seu interior é vazio. Vazio. Padre Zezinho, nas suas belas canções, ele tem uma canção chamada Conflito, que mostra um pai e um filho discutindo. O filho com toda a sua modernidade, com seu jeitão de ser, com sua proposta nova. E o pai lá fincado nas suas referências. O começo dessa música, o Padre Zezinho fala: há muitos jovens vazios, porque há poucos adultos transbordando. Há muitos jovens vazios, porque há poucos adultos transbordando. E aí, então, para quem gosta da fé, para quem mexe com a igreja, com a religião, a fé, ela deveria... Jesus quer fazer isso com a gente, quer fazer com que a gente transborde para o mundo sentido. E ele vai usar duas imagens para isso, sobre isso. A primeira imagem, ele vai falar que é sal da terra. Vós sois o sal da terra. O sal da terra. O sal da terra, o sal, ele serve para salgar. Serve para salgar. Se ele perde a sua capacidade de salgar, de temperar, de fazer com que o mundo retenha água, o sal serve para reter água no corpo. E lá é região deserta, com pouca água, o sal é importantíssimo. O sal é importantíssimo para manter o líquido no corpo. Então, a comida no deserto é mais salgada. Salgada. Para quem conhece também comida na região mais árida do Nordeste, adivinha? Comida um pouco mais o quê? Salgada. E aí a tradição da carne seca, bem salgada. Tira o sal, mas a gente deixa um pouquinho a mais de sal, aquela coisa toda. Tudo essa experiência de regiões semidesérticas. Né? Porque o sal mantém o líquido no corpo. Jesus quer que nós transbordemos e que mantemos no mundo o líquido. O líquido. O seu toque, o seu jeito. E a luz do mundo.
Vós sois a luz do mundo. Ninguém pega uma lâmpada e põe debaixo da mesa. Ninguém acende uma vela para pôr debaixo da mesa. A gente põe sobre a mesa, põe num lugar alto para iluminar. Jesus quer que nós iluminemos, que nós transbordemos luz. Então essa imagem é muito bonita. O ser humano, então, ele está vazio e não transborda. E quando eu penso no ser humano, eu estou pensando em quem mesmo? Vocês lembram? Estou pensando em mim. Em mim. Então sempre o primeiro objeto do pensamento sou eu. Sou eu. E aí, gente, o outro conceito que nós já demos um toque é esse conceito propriamente dito, o vazio existencial. Nós já falamos sobre crise existencial e demos uma ênfase sobre o vazio existencial. Certo? E aqui um pouco, olha, ao homem é negado o protagonismo, a liberdade e o poder de decisão. Nada mais é que uma situação de perda de sentido. Nós estamos agora, com essas histórias novas, nós estamos deixando nossas decisões para os outros. Por exemplo, para alguns aplicativos. Por exemplo, para o misticismo vazio. Não é? Então, certo, depois eu dou uma limpada aqui no vídeo. Os tarôs da vida, os oráculos da vida, os pastores, os profetizos, os gurus da vida. Mas também agora a inteligência artificial. Olha que legal, a gente deixa para eles. Escreva um texto assim. Eu deixo a responsabilidade de escrever um texto por um sistema artificial. E não escrevo o texto. Não é? Então vou deixando a decisão para os outros. Não é? E vou deixando a decisão. E com isso eu me torno adulto muito mais tardiamente. Demoro para me tornar adulto. Porque não tomo decisão de homem, não tomo decisão de mulher. Tomo decisão de moleque. De moleca. Não é? Não tomo as decisões. Tinha lá uma amiga minha reclamando. Olha, namorei 12 anos. Foram 12 anos. Para o cabra chegar e falar assim, eu não sei se eu quero casar com você. Estava reclamando. Aí falou, olha, se esse problema, sou eu que separo de você. Tchau, fui. Ela que saiu. É porque não, perdeu tempo. Ela falou assim, perdi tempo com ele. Perdi tempo. Investi tanto tempo da minha vida para ter isso como resposta. Então, quem sai sou eu. Ela que tirou o time de campo. Você tem ideia. Então, o que acontece? Nos é tirado isso, protagonismo, liberdade, poder de decisão. Nada mais é que uma situação de perda de sentido na vida. O indivíduo age sem ter presente seus objetivos e sem mesmo saber o porquê está agindo. Há uma insatisfação remota, um sentido de tristeza, um sentimento de tristeza, uma esterilidade existencial e criativa, junto com uma perda dos objetivos e metas da existência. As pessoas não estão sabendo de onde partiram, nem o caminho e nem aonde vão chegar. Não estão sabendo. Isso. Estão lá, deixa a vida me levar. Vida leva, eu. Então assim, deixa a vida me levar. Não é? E aí, quando a gente quer falar que alguém está afim, a gente chama a pessoa de biruta. Vocês lembram o que é uma biruta? A biruta é uma haste, tem tipo um coador de café que tem um furinho na ponta, o vento bate ali e aí ela vai posicionando conforme a direção do vento. O vento muda, ela vai para lá, o vento muda, vem para cá, o vento vai, ela vai para cá. Então muda, não tem sentido, vai para onde está sendo levado pelo vento. E isso aqui é a grande questão a ser trabalhada na logoterapia, tá? Bem, em nossos dias, um número cada vez maior de pessoas, indivíduos, dispõe de recursos para viver, mas não de um sentido pelo qual viver. Temos mais conforto, temos tecnologia, temos condições de fazer
tantas e tantas coisas, só que vazios. Vazio. Estamos vazios. Estamos vazios. Então o nosso tempo sofre disso. Temos tudo, mas nos falta sentido. E como entender aquele homem da roça do começo do século, que era feliz, aquela mulher na roça que eram felizes, tendo muito mais esforço, tendo muito mais cansaço e ainda assim muito mais felizes? Como entender isso? Não é? Como que era? Naquele tempo você tem que tipo de roupa? Você tem a roupa de missa, né? Que é a roupa de missa. E você tem o quê? A outra, não é? Então, olha, uma calça feita do saco de estopa. O vestido de pano de chita. Pouco, é aquilo lá. É isso. E aí o que acontece? No nosso tempo, estamos repletos de coisas, mas vazios de sentido. E aí então, a falta de sentido acaba ocasionando a neurose, o desequilíbrio mental. Por isso, uma terapia somente poderá desenvolver-se se considerar a dimensão noética do indivíduo. E aí, olha, você lembrar, o que é essa dimensão noética? A dimensão espiritual, a dimensão existencial. Então, o homem, o humano, ele só está vendo o quê? O ter, a matéria, os bens, é isso. E vive infeliz, porque falta essa dimensão. Num consultório, numa terapia, nós precisamos trabalhar isso, tem que trazer isso em foco, porque está faltando isso. Essa dimensão é importante para a autorrealização. Essa dimensão. Então, isso tem que ser trabalhado. Isso tem que ser trazido para o consultório, porque isso nos adoece emocionalmente. Nos adoece. Certo? E a gente vai vivenciando isso. Esse vazio que vai, de fato, abraçando todas as situações. Essa dimensão está vazio, não preenche. Está ali, mas tanto fez, tanto faz. Sai, mas tanto fez, tanto faz. Transfere isso para situações nossas. Vamos casar. Se não der certo, separa. Tanto fez, tanto faz. Vazio. Se ela engravidar, ela que cuide. Tanto fez, tanto faz. E assim vai. Então, isso é muito presente, tá? Pois sua condição humana está além da sua dimensão psíquica, como também da sua dimensão biológica. Então, essa dimensão, que ela tem esse caráter existencial e também espiritual, isso é uma parte fundamental e constitutiva do humano. E o humano, sem trabalhar isso, vai ficar infeliz, vai ficar vazio. E estando vazio, desequilíbrio mental, a neurose se instala dentro de nós. Então, é isso. Sabe aquela história de que, nossa, fulano é tão mesquinho, tão materialista, que é até chato ficar perto dele. É isso. É chato ficar perto de gente vazia. A gente quer ficar perto de gente que transborda. Transborda sentido, transborda alegria, transborda paciência, transborda calma, transborda juízo, transborda decência, transborda exemplo. A gente quer ficar perto de gente assim. Não quer ficar perto de gente vazia. Como é que os jovens chamam as pessoas vazias hoje? Começa com B a palavra. Babaca. Babaca é gente vazia. Gente vazia. É a forma que a gente acha para chamar quem está assim. Muito bem, procura de sentido. Gente, isso é fundamental. Então, o ser humano vazio,
todo humano, vazio ou cheio, digamos assim, todo humano, ele procura sentido. Ele procura sentido. É uma questão de sobrevivência, tá bom? Olha, o Albert Einstein, né? O homem que considera a sua vida sem sentido não é simplesmente um infeliz, mas alguém que dificilmente se adapta à vida. Um físico, hein? Falando isso. Legal, um físico falando isso. Tá. Muito bem. A busca do sentido, a busca do indivíduo por um sentido, é a motivação primária em sua vida, e não uma racionalização secundária de impulsos instintivos. Nós buscamos comida, para quem gosta de psicologia humanista, tem lá, por exemplo, a pirâmide de Maslow. Não é? Então, quais são as nossas necessidades primárias? Comida, bebida, saúde, vestimenta e assim vai. E aí depois tem as secundárias, terciárias, as mais que parecem ser mais nobres. Na logoterapia nós não concordamos com isso. Nós consideramos a busca de sentido a atitude fundamental do humano. E é isto que nos diferencia de todas as outras espécies. Você não vai encontrar um cachorro filosofando. Você não vai encontrar um papagaio se perguntando: de onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Você não vai encontrar isso. Essa pergunta é típica do humano. E se o ser humano deixa de fazer essa pergunta, está deixando de ser humano. A gente volta de novo ao campo de concentração, que foi a base que gerou ali o pensamento de Viktor Frankl. Qual o desafio da psicoterapia? Tem até aqui. Psicoterapia para todos. Essa obra é de um carinha, como chama esse carinha aqui? É um tal de Viktor Frankl. Tá. Temos um outro aqui, olha, assistência logoterapêutica. Aqui já não é dele, mas é baseado nele, da Elizabeth Lucas. Tá. Muito bem. Depois vocês olham aqui, tá bom? Mas são livros, não tem desenho, é só letra mesmo. E é tão bom se tivesse isso. Um outro aqui, olha, prevenção psicológica, também da Elizabeth Lucas, uma das maiores logoterapeutas. Tá bom? Uma das maiores logoterapeutas. Tá aqui bonitinho. Muito bem. Muito bem. Tem um livro que eu esqueci, ficou em cima da mesa, que é Jesus e a Logoterapia. Tá. Um dos livros que eu saboreio. Muito bem. Desafio da psicoterapia. Tá? Enfrentar os desafios apresentados por aquela postura do tanto fez, tanto faz. Fruto do vazio, tá? O niilismo. Tá? Apresentados pelo niilismo em decorrência dos valores prescritos do mundo atual, a fim de imprimir um valor de sentido na existência humana. Psicoterapia é isso, você vai, olha, eu estou com a espinhela caída, eu estou me sentindo muito triste, eu acho que eu estou depressivo, eu estou muito ansioso. Quando você procura um logoterapeuta, ele vai tentar perceber a ligação disso que eu estou sentindo com a postura do vazio. Vai tentar perceber isso. E aí vai tentar linkar isso com a nossa situação atual no mundo. Afinal, nós não estamos isolados do mundo. E aí vamos buscar o sentido da nossa vida. Em busca de sentido. A logoterapia imuniza o paciente contra o conceito mecanicístico e desumanizante do homem. Mecanicismo. Tratar o homem como se fosse uma máquina. Como fosse uma máquina. Boa parte da nossa medicina atual trata a gente como uma máquina.
Então, o que acontece? Você está com tal problema. Ai, olha, esse problema que você tem é porque o seu nível de serotonina está baixo. Então, vamos injetar algo que vai manter a serotonina nos seus canais cerebrais, nas suas sinapses, e com isso, então, você vai se sentir melhor, está resolvido o problema. É um mecânico. Então, o psiquiatra é mais ou menos um mecânico que vai trabalhar isso. Mas isso não basta. Por quê? Porque com a ausência de sentido, com o vazio de sentido que a pessoa tem, aquilo vai se manifestar de uma outra forma. Eu conserto aqui, quebra ali. E assim vai. Então, preciso lidar com isso. Tá? Então, com isso, o logoterapeuta e a sua terapia vai tentar ajudar o indivíduo a encontrar sua cura através da busca do sentido. Porque é próprio do humano buscar sentido. O terapeuta, então, será um facilitador, aspas, um amigo, confidente que desenvolve a atitude de escuta e oferece meios para que o neurótico, tome consciência de sua angústia e encontre a cura. A função do médico será sempre de energético da alma, inserido na prática de consolar a alma do paciente. O que faz no energético? Levanta, né? Dá um up, como diz os jovens. Né? O médico não pode dar sentido à vida do paciente. Em última análise, sentido nem pode ser dado, precisa ser encontrado. Então, nenhum terapeuta vai dar sentido. O sentido tem que ser encontrado. Jesus não nos vai dar sentido. Nós é que temos que encontrar sentido nele. Por isso, ô fulano, ô Jesus, o que eu faço para dar a vida eterna? Viva os mandamentos. Quais? Não roubarás, não fazer isso. Não. Ai, Jesus, isso eu faço desde pequeno. Ah, é? Então, para você, só falta uma coisa. Dê tudo que você tem aos pobres, toma a sua cruz. A sua cruz. E siga-me. Não é tomar a cruz de Jesus. É tomar a sua própria cruz. O sentido sou eu quem encontro. Eu quem encontro sentido. Então, sentido não nos é dado, ele é encontrado. O sentido, segundo Franco, deve ser encontrado e não dado à pessoa. O terapeuta tem papel fundamental na autodescoberta do seu paciente. Ele deve indicar os meios e não produzir uma nova pessoa. Lembra? Autoaceitação. E conforme vamos nos autoaceitando, nós vamos sendo transformados. Autotransformação. Deve considerar a capacidade do indivíduo de ser portador da sua cura e não objeto de reflexão. Então, para o logoterapeuta, a cura está na pessoa. Está na pessoa. Não está no método, não está na proposta, não está na teoria, está na própria pessoa. Pega Jesus, logoterapeuta. Vai em paz. Sua fé te salvou. Sua fé te curou. Tua fé te curou. Isso, tua. A resposta está na pessoa. E não no terapeuta. Está na pessoa. Jesus deixa isso muito claro para a gente. É evidente isso. Só que a gente não enxerga direito. A gente não enxerga direito isso. Muito bem. Logoterapia como técnica, tá? As técnicas logoterapêuticas não consistem num sistema de teorias a serem aplicados, já estabelecidos, também, olha, no paciente, mas uma via de orientações para ajudar o paciente a encontrar a sanidade, a sua verdadeira libertação de espírito.
E aí, olha, a gente tem algumas técnicas que a gente usa na caminhada psicoterapêutica. Essas técnicas, de certa maneira, nós encontramos quando a gente lê o Evangelho de uma maneira um pouco mais saborosa, a gente percebe algumas dessas técnicas lá. Tá? É muito legal. Então, uma das técnicas que nós usamos em logoterapia é a chamada intenção paradoxal. Intenção contraditória, intenção paradoxal. Essa abordagem que pretende, a partir do problema identificado, propor o seu contrário. Propor o seu contrário. Então, eu estou fazendo isso, né? Eu estou passando por um momento de luto, perdi gente importante, 2 pessoas importantes na minha vida, nesses tempos, né? Então, o que acontece? Eu quero ficar no escuro. Ficar no escuro, ficar no quarto, trancado, com as janelas fechadas e no escuro. O que acontece? Eu estou fazendo a intenção paradoxal. Eu subo para a sala e mesmo de dia eu fico com a luz acesa. É paradoxal, o contrário. É contraditório. Então, se eu quero ficar amuado, eu vou sair para fora. Se eu quero ficar no escuro, eu vou ficar no claro. Mas a pessoa, ela tem que ter consciência disso, entendeu? E aí chega assim, uma pessoa que está em um momento de profunda depressão e ela não quer tomar banho. Certo? A intenção paradoxal vai ser exatamente o terapeuta. Filho, eu sei que não dá vontade de tomar banho, mas a sua lição de casa vai ser o quê? Tomar banho. É se esforçar por fazer o contrário. Agora você imagina isso. A gente encontra isso em Jesus. Se uma mão te leve a pecar, cortar não é arrancar a mão, é fazer o contrário. Se a tua língua te leva a pecar, né? Então você vai guardar a língua. Se você se sente fofoqueiro ou fofoqueira, você não vai fazer fofoca. Se você fala mal de alguém, você vai falar bem. É isso. Gente, intenção paradoxal. Vocês ouviram que foi dito aos antigos: amai vossos amigos e odiai vossos. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e rezai por aqueles que perseguem vocês. Oxe, o que é isso? Intenção paradoxal. Fazer o contrário. Fazer o contrário. Uma das lições que nos ensina o livro de Eclesiastes é: observe o idiota e faz o contrário dele. É uma das lições que ele ensina. Observe o idiota, faz o contrário. Intenção paradoxal. E por que estou usando esse exemplo? Porque muitas vezes, quem é o idiota? Estão entendendo onde pega? Eu que sou o idiota. Observe o idiota e agora eu vou fazer o quê? O contrário. Intenção paradoxal. Ok? Então isso é muito legal, tá? É uma técnica que a gente usa então na logoterapia. Uma das técnicas que a gente usa, tá? E aí o exemplo está aí, o exemplo dado é exatamente isso. Ó, o seu temor se transformará em desejo paradoxal, numa constante ansiedade, e assim superará a angústia que o aflige. Da angústia, você vai passar por uma experiência de ansiedade e depois você vai se normalizar, não é? Nessa insistência. Essa indicação terapêutica da intenção paradoxal, a gente usa muito o quê? Transtornos de ansiedade, fobias, transtornos obsessivo-compulsivo. Transtorno obsessivo-compulsivo. Né? Eu não vou olhar para a perna da moça, eu não vou olhar para a perna da moça, eu não vou olhar para a perna da moça, eu não vou olhar. Ele só fica pensando isso. Você vai pensar outra coisa agora. Vocês pensaram que eu para olhar para a perna da moça. Não, não é para olhar a perna da moça. A intenção paradoxal é exatamente você fazer o contrário. Por que você está fixando tanto nisso?
Então você vai fixar em outra coisa. E aí a gente vai propor para a pessoa outra coisa. Fobias sociais. Eu tenho medo de estar no meio da multidão. Uma fobia social. Agorafobia, chamaram isso. Então, nós vamos você quer sair, né? Vamos passear juntos. Eu vou caminhar com você no meio da multidão. Vamos juntos. Vamos trabalhar. Eu tenho vergonha de fazer leitura. Vai fazer leitura. Vai fazer leitura. Eu já contei para vocês do meu pai, né? Meu pai foi fazer leitura. Aí meu pai leu lá, tudo, ele saiu, meu pai saiu branco, pálido, coitado. Aí ele falou assim para mim, olha, eu comecei a ler, as letras começaram a andar, pareciam formigas. Né? Começaram a andar assim, eu tentando caçar as letras não ficavam no lugar. Meu pai contava lá. Então, o que é aí a intenção para você não lê? Vai ler. Vamos fazer leitura. Vamos começar aos poucos. Vamos começar. Você vai ler um pequeno comentário. Vai ler um pequeno comentário. Sim. Vai chegar o dia que você vai ler a história de Susana no livro de Daniel. Gente, é grande, hein? É o capítulo 13 de Daniel. Pensa numa história grande. Ela é completa. Você vai ler a leitura. Não vai ser a curta, não. Vai ser a versão longa. Que é desse tamanho assim. Então, a intenção paradoxal é um método muito legal de se trabalhar dentro da logoterapia, tá? E aí, olha, tem outro que nós chamamos de reflexão. De reflexão. Tentativa de deslocar a atenção do cliente que está preocupado com sua doença para alguma coisa mais importante e mais significativa de sua vida, preferencialmente algo que esteja no futuro. Então a gente tenta fazer a pessoa enxergar o copo meio cheio e não meio vazio. Então, enxergar o copo meio cheio. E aí a nossa tentativa de deslocar a atenção da pessoa. A pessoa está muito preocupada com alguma situação. Vou citar um exemplo aí. Lá no passado, um amigo meu, ele acabou antecipando algumas coisas com sua namorada e ele estava com medo de que a namorada estava grávida porque a sua menstruação atrasou. E esse cabra, mas ele passou um perereco, ficou ali sem comer, e o que foi que eu fui fazer? Eu sou muito jovem para ser pai, não sei o quê. Eu tenho que largar de ser besta, eu fui taradão, bem feito para mim, e agora aquela coisa toda. E ele vivenciou isso, né, essa situação. E aí quando nós trabalhamos, cara, vamos dar uma volta, vamos sair, vamos comer alguma coisa. O que é isso? De reflexão. Tentar focar isso. Só que a de reflexão é colocar em algo profundo, em algo bom, em algo até possível pelo futuro. Olha, estou com medo de repetir na prova. Cara, vamos fazer a prova. Imagine já você formado. Imagine como vai ser você lá no futuro. Imagine como vai ser você lá realizando com a sua profissão, formando, sendo um ótimo profissional. Isso a pessoa foca, vai além, a pessoa acalma, diminui a ansiedade. Então, a de-reflexão é um método muito legal também. Outro, apelação. Apelação. Apelação é uma técnica que proporciona reavivamento da riqueza sentimental e afetiva da pessoa perturbada. Consiste em denunciar ao cliente a sua capacidade de sentir, a sua humanidade escondida e carente, de um resgate. O que quer dizer mais ou menos isso, né? Quer dizer o seguinte, olha, se o cliente chora ou sorri, certo? O terapeuta vai intervir, vai fazer uma intervenção, então, dizendo assim, por exemplo, você tem sentimento, você consegue chorar pelas coisas importantes de sua vida. Enxergar o copo meio cheio. Enxergar o copo meio cheio. Às vezes a pessoa, por exemplo, em confessionário, a pessoa chega assim, em confessionário, Frei, eu fiz tal coisa, eu mereço a chibata, eu não sei o quê, porque eu fiz isso. Aí a gente olha para cá, mas você não acha que isso é meio normalzinho, não? Não, veja, olha, você fez isso, mas olha, ao fazer isso, agora você teve a oportunidade de voltar à amizade com a pessoa. Vocês não estão mais amigas agora? Estamos. Então, o copo meio cheio.
certo? Ia chamar para a intenção. Você é uma pessoa capaz de amizade. Você é uma pessoa capaz de pedir perdão. Um monte de gente não é capaz de pedir perdão. Você é capaz. Ó, você tá preocupada com isso porque você tem consciência. Um monte de gente faz isso e não se preocupa. Você se preocupa. Isso é positivo. Você é capaz de se preocupar com coisas importantes que ninguém valoriza. Isso. Então, a apelação é algo também muito trabalhado em logoterapia. Diálogo socrático. Lembra que eu falei do Sócrates? O diálogo socrático. Discussão sobre autoconhecimento, que permite ao cliente entrar em contato com seu inconsciente noético, o seu inconsciente existencial, espiritual, certo? Entrar em contato com seu potencial humano e a direção que pretende dar à sua existência. Técnica mais utilizada. 95% de uma sessão de logoterapia trabalha o diálogo socrático. O diálogo socrático. Trabalha isso. E exatamente mostrando, olha, você quer chegar... É busca de sentido. Você está buscando sentido? Você quer chegar aonde? Quais os passos que vamos dar, que você acha que você vai dar, para chegar lá? Então a gente vai corrigindo e vai chamando a atenção da pessoa para isso. Vamos terminar dizendo um pouquinho sobre isso aqui, olha. O encontro entre o paciente e o logoterapeuta revela uma atitude de busca e cooperação. Na terapia, estamos diante de um fenômeno existencial complexo. Todo ser humano, eu e você, somos um universo. Já falamos sobre isso. Somos um universo. Uma galáxia. Galáxia é pouco. Um universo mesmo, tá? Por isso, nós somos seres complexos. Seres complexos. Por isso somos seres contraditórios. Eu amo muito uma pessoa, essa pessoa faz algo que eu não gosto, agora eu odeio essa pessoa. Quem é casado sabe. Não estou mentindo. Quem é casado sabe. Quem namorou sabe. Só nós, os padres, que não passamos por esse tipo de coisa. Nós não temos esse tipo de situação na vida da gente. Por amor. Voltando, somos um fenômeno complexo. O que vemos da pessoa são suas projeções nos vários planos ônticos. O que significa isso? Nos vários planos de sua existência. Tá? Ou no seu ser no mundo. Como eu vivo, eu e você estamos no mundo. E a partir deles procuramos nos aproximar do ser espacial, único e multifacetado, complexo, que se apresenta com toda a sua problemática existencial, sintomatológica e social. Nossa, que coisa, né? Somos complexos, somos um grande universo, só que o que nos aparece são projeções que nós fazemos de nós mesmos. O terapeuta, então, nessa relação com o cliente, ele vai, então, exatamente caminhando com o cliente para que apareça o ser na sua complexidade, na sua existência, nas suas dificuldades, nos seus problemas, porque nós somos seres assim, com sua complexidade, com seus problemas, assim. Quando a pessoa fala aqui assim, nossa, o Frei Demétrio é sistemático. Meu Deus do céu. Estão me xingando de quê? De uma pessoa problema, cheio de esquisitice, de que é teimoso feito uma mula, que tem as coisas, não muda, quer saber de tudo, fala demais. É isso. Sistemático. Isso. Chato. Isso. Sistemático. Isso. Isso é projeção. Isso é projeção. Só que atrás dessa pessoa tem o quê? Sofrimento. Tem o quê? Muita luta.
tem o quê? Muita frustração, tristeza, mas também tem alegria, tem esperança, tem responsabilidade, tem trabalho. Cada um de nós somos um universo. A logoterapia olha para a pessoa como este universo e não como algo reduzido, né? Mas somos um fenômeno complexo. Então, a logoterapia vê assim. É muito legal. Portanto, a linguagem é mais que mera autoexpressão. A linguagem está sempre apontando para algo além dela. Em outras palavras, é sempre autotranscendente. Isto é, ela vai além. A linguagem vai além das próprias palavras, mas as palavras são a porta de toda a linguagem, tá? Como a existência humana em sua totalidade. Então, o tratamento logoterapêutico é baseado no quê? Principalmente na conversa, naquilo que chamamos de diálogo socrático. Então, o diálogo socrático é a grande técnica do logoterapeuta, onde nessa conversa nós vamos, então, caminhando juntos para mostrar a complexidade do ser na busca do sentido. Então, mais ou menos isso aí, a nossa caminhada. E aí, então, vai ter um outro encontro que nós vamos falar sobre logoterapia. E aí a gente vai dar uma olhada nessa questão especificamente da linguagem, do relacionamento, certo? E aí vamos apresentar para vocês o caminho psicoterapêutico. Aí, olha, vínculo, catarse, abertura antropológica, logoterapia específica, tá? São aí os caminhos, tá? E um pouco essa frasinha aqui para dar uma encerradinha, olha, o indivíduo clama pela intimidade, busca que será alcançada pela presença existencial do outro. Então, a relação terapeuta-cliente é a relação eu e o outro e eu. Tá? A intimidade protagonizará um constante movimento de procura e de realização humana, e com isso busca de sentido. E aí lembra, pega a figura de Jesus, não é? A relação, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. O que é isso? É isso aqui. É o caminho logoterapêutico, também ali vivenciado por Jesus. Ok, pessoal? Certinho. Apesar que, olha, pessoal, é só esses dois slides que faltam. Esse aqui e esse aqui. Eu vou passar com vocês já. A linguagem vem acompanhada de significados e neles é construída uma significação da realidade. Toda a nossa linguagem, ela traz algo da própria realidade. Tá? Ela traz algo da própria realidade. Então, eu estou lá em Piracicaba e o famoso exemplo do que hora que é agora, não é? Que hora que é agora? Que hora que é agora? Né? A linguagem dita por ele traz uma própria realidade de seu mundo, de sua existência. O jeito que nós falamos traz realidade de nossa existência. Com isso, então, observa-se que o significado, agora compreendido na forma de logos, isto é, de palavra em busca de sentido, é matéria fundamental da psicologia e sem ela não é possível compreender o ser humano. Não dá para compreender o ser humano sem conversar. Não dá. Precisa conversar. Isso é fundamental. Tá? Então a linguagem ela é fundamental nesse trabalho psicoterapêutico. O relacionamento atingirá um grau elevado de coexistência quando o logos for resultado da experiência de autotranscendência, isto é, o ser humano ir além de si mesmo, isto é, buscar o sentido, sair de si, de volta ao campo de concentração. Eu sem o sentido além. Então estava lá Viktor Frankl estava conversando com um dos companheiros dele na prisão, e o companheiro que tinha dado aquela ração dele para o irmão que teve a sua ração
roubada. Ele conversando com esse irmão falou para ele, olha, eu vou rever a minha esposa. Eu vou rever a minha esposa. Eu vou sair daqui. Eu vou rever a minha esposa. Não é? Como que você conheceu ela? Ai, foi em tal lugar, e ai, foi isso, é a coisa mais linda, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aquela pessoa, ela encontrou o sentido dela naquele amor. Naquele amor. Nós não sabemos se ele encontrou a esposa viva, se ele não encontrou. Frankl diz que ele sobreviveu. Esse cara sobreviveu. Nós não sabemos. Mas, o que acontece? Ele foi além. Ele foi além. Porque encontrou sentido para além da sua própria linguagem. Ele ficava olhando assim, nossa, esse cara está falando tão bonito. Só que o que ele está vivendo é infinitamente mais bonito do que aquilo que ele está falando. A linguagem, então, ela carrega todo o sentido, mas ela vai além, na busca do sentido. E terminamos aqui, olha. Então, o caminho da terapia, você vai fazer logoterapia com alguém. Vai ser isso aqui, olha. Vínculo paciente-terapeuta. Se caracteriza pela naturalidade e abertura do paciente com... Aqui ele é médico, né? Ele é médico, então com o médico. Aqui no meu caso é com o terapeuta, né? Com o terapeuta. Isto é, em terapia, você pode falar o que você quiser. Você não vai ser retaliado, você não vai ser julgado, você vai ser respeitado. Pode ser o maior absurdo que você está falando, a cara do terapeuta vai estar assim, interessante. Porque é interessante. Porque é. É esse universo complexo que está ali. Então, é interessante. Então, você não vai ser julgado, você não vai ser condenado, não vai falar mal de você, vai guardar o sigilo daquilo que você está falando. É isso. Isso forma o quê? Forma intimidade, confiança. Então, é o vínculo que é formado. A partir da empatia, da postura empática. Depois, catarse. Tá? A abertura da situação psíquica do paciente, confiança e partilha das experiências vividas, principalmente com aquilo que mais lhe angustia. Então, um monte de coisa que a pessoa esconde dentro de si e tem vergonha de falar, até em confissão, começa a sair. Começa a sair. Isso é catarse. Tá? Abertura antropológica, etapa de conhecimento holístico do paciente. O paciente vai se conhecendo plenamente, holística plenamente, vai se conhecendo plenamente. E com isso ele se abre para o ser que ele pode ser, na busca do sentido. Logoterapia específica irá realizar o quadro de valores que sustenta o sentido da vida do paciente. Então, chega um momento que a gente fala assim, então, o que você percebe de sentido da vida? Percebo isso. E o que você precisa fazer para chegar lá? Preciso fazer isso e isso. Vamos escrever, vamos fazer um quadro, vamos montar nesse quadro juntos, né? E aí você vai ter um programa para perseguir o sentido da sua vida. Se vai alcançar, não sabemos. Mas que o caminho está lá, está lá. Ok, pessoal? Com a logoterapia, você pode trabalhar qualquer situação psicológica, qualquer transtorno psicológico, qualquer problema psicológico pode ser trabalhado à luz da logoterapia. Inclusive problemas psicológicos que têm um caráter de fundo religioso também são tratados pela logoterapia, tá bom? Então, dá para tratar com psicanálise, dá para tratar com logoterapia. Ok, pessoal? Então, chegamos aqui ao finalmente. Eu vou estar aqui. Se alguém de vocês quiser fazer pergunta, eu estarei aqui para responder as perguntas, enquanto vamos guardando as coisas, tá bom? Mas vamos ter outros momentos para fazer perguntas, tá bom? E como essa é a introdução da logoterapia, então hoje ocupamos o tempo inteiro e mais do que o provável, tá?